Querida igreja, há uma palavra em meu coração. Eu queria que você pegasse sua Bíblia e abra comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1. O versículo que nós estaremos lendo é o versículo de número 13, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, aproveite para abrir aí o seu coração para receber do Senhor. E você que está em casa acompanhando o culto também, abrir o seu coração para receber do Senhor a sua palavra. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Oh, meu Deus! Enquanto eu estou lendo essa palavra, há no meu coração uma grande expectativa do céu para a nossa vida. A igreja do Senhor, ela caminha em verdade e caminha pelo poder de Deus. A igreja do Senhor caminha debaixo do poder do Espírito Santo. E a igreja caminha debaixo da palavra que Ele mesmo confiou para a nossa vida. E porque a Bíblia está repleta de milagres, porque a Bíblia está repleta de coisas que só Deus poderia fazer, ela nos dá a garantia de que se nós crermos no poder de Deus, nós também receberemos a porção que ela garante para aquele que crê. Quantos estão aqui nessa noite crendo no poder de Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre tudo que já foi derramado neste altar? Agora só será selado pela palavra que o Senhor já liberou aqui nesta noite para nós. Querida igreja, há um relato muito interessante que Lucas vai trazer. E coisa boa é ter o Evangelho de Jesus sob a perspectiva de 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai trazer uma perspectiva a respeito do Evangelho de Jesus, mas cada um dentro da sua visão, cada um direcionando o seu relato para um público, cada um trazendo informações peculiares a respeito daquilo que Jesus operou e fez. Enquanto Mateus, ele concentra-se todo o seu relato para os judeus, enquanto Marcos, ele prefere concentrar o seu relato para os romanos. Lucas agora concentra o seu relato para os gentios. E Lucas, por ser um médico muito bem formado, intelectualmente preparado para isso, ele vai trazer informações bem peculiares, bem detalhadas a respeito das coisas que Jesus operou, a exemplo deste milagre poderoso em que ele vai relatar que é o nascimento de João Batista. E quando nós estamos aqui observando Lucas escrevendo, já no versículo de número 1, versículo de número 2, ele dá uma informação muito importante, que nós conhecemos como o prefácio deste relato, em que ele vai trazer sobre o Evangelho de Jesus. E qual é o prefácio desse relato? Ele está dizendo que, versículo de número 1, do capítulo de número 1 e 2, tendo, pois, muitos empreendido, por ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que o presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim, versículo de número 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó Teófilo. Porque Lucas está dizendo isso? Lucas tinha observado que muitos já havia escrito a respeito daquilo que Jesus havia realizado e operado. Muitos haviam escrito, mas Lucas também decidiu escrever, o que para nós é de grande benefício. E agora eu me pergunto, através da introdução dessa palavra, se Lucas desanimasse, porque já tinha muito fazendo aquilo que ele tinha proposto no coração pelo Espírito fazer, nós não teríamos o relato em que mais foi destacado sobre a vida de oração de Jesus, nós não teríamos o relato em que foi destacado sobre como as mulheres foram ativas ao ministério de Jesus, nós não teríamos
víamos, né, esse destaque que Lucas traz para nós, do quanto Jesus se interessava pelos pecadores, pelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Sabe o que isso traz para mim e para você como resposta, como direção de Deus? Às vezes nós nos privamos de fazer algo, porque a gente pensa que já tem muita gente fazendo. E por que eu vou fazer se já tem gente preparada fazendo? E por que eu vou começar esse projeto se já tem muitos lugares sendo realizado esse projeto? Aí eu quero te motivar te dizendo que o reino de Deus, ele é inesgotável. Não é porque tem muita gente fazendo que também nós não receberemos a direção do Espírito para também compor aquilo que Deus já está movendo sobre a terra. Então eu quero liberar uma palavra para você dizendo: se anime para fazer aquilo que Deus entregou em tuas mãos para fazer. Se anime para esse projeto, se anime para abrir essa empresa, se anime para abrir esse grupo de oração. Aí você pensa: mas pregadora, já tem muita gente fazendo. Mas há espaço também para aquele que recebe direcionamento do céu para realizar coisas espirituais. Abaixo e andarácia. Tem muita gente fazendo live de oração, já tem muita gente fazendo devocional, já tem muita gente ensinando a Bíblia, já tem muita gente fazendo culto para as mulheres, curso para as mulheres, célula com mulheres. Aí eu quero te dizer, se Jesus te deu a orientação, faça, porque Ele mesmo garante o resultado na sua obra e na sua casa. Não tem essa de que tem muita gente fazendo. Se Jesus te deu uma orientação, obedeça aquilo que Ele está te entregando. Então Lucas percebeu, já tem muita gente empreendida em relatar. Quem sabe ele até tinha se referido a Marcos, porque nós acreditamos que Marcos foi o primeiro evangelista a escrever o seu evangelho. Mas não tem problema, ele também está empenhado em escrever, em pesquisar tudo o que Jesus realizou. E que bom que ele fez isso, porque hoje temos a graça de saber detalhadamente como Jesus operou em lugares, em pessoas, em estações, em fases que talvez Lucas não teve a preocupação de trazer, Marcos não teve, João muito menos, mas Lucas trouxe para nós, para que nós possamos entender melhor como o Espírito, ele opera. Então Teófilo foi a porta de acesso para que Lucas escrevesse, mas que através desse relato, uma multidão de pessoas foi alcançada. Lucas vai organizar o seu relato em 2 volumes, nós conhecemos como Lucas e também como o livro de Atos. E Lucas vai começar a narração deste destaque. Que destaque é esse? O destaque para o nascimento de João Batista. Porque ele viria para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Como nasceria esse profeta? Como nasceria essa voz profética? Olha, nós estamos falando de um povo que já estava passando por muitos anos de um silêncio profético na terra. Nós conhecemos esse silêncio profético como um período interbíblico ou intertestamentário, em que o próprio Deus havia cessado a manifestação profética dentre o povo judeu. E agora João Batista vai realizar um ministério tão profundo que ele vai ser aquela voz que vai preparar o caminho para o Senhor. E como Lucas começa a narração? Lucas começa dando destaque a um simples homem chamado Zacarias. E a Bíblia diz no versículo de número 5 que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher também era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Lucas começa a narração dando destaque a um simples homem, um simples sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte daqueles turnos sacerdotais que Davi estabeleceu, porque Davi que organizou esses turnos. Isso está em 1 Crônicas, capítulo de número 24, e a Bíblia diz que nos dias de Davi foram estabelecidos 24 turnos de sacerdotes, que serviam ao Senhor, e que foram divididos entre adoradores e os sacrificadores. Depois, com a construção do templo de Salomão, esses 2 grupos foram reunidos, mas eles continuavam sendo divididos por turnos e por
famílias. A Bíblia está dizendo que Zacarias e Isabel aparecem aqui nesse turno, e a descrição desse turno aponta também para uma descendência, que era algo muito importante para o judeu, porque a Bíblia está dizendo que Zacarias casou com uma mulher das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Por que a Bíblia está dando essa informação tão importante? Porque Zacarias e Isabel, eles estão compondo um cenário que eles ainda não sabem, mas seria um cenário de milagre, um cenário poderoso. Então eles precisavam estar alinhados a esta visão espiritual do céu. Zacarias não tinha autorização para casar com nenhuma mulher que não fosse da tribo de Levi e que não fosse da descendência de Arão, porque naquela época, para você ser um sacerdote autorizado a ministrar dentro do templo, a exemplo, próximo da onde a arca ficava, você precisava ser sacerdote, descendência, com a descendência de Arão. Então a Bíblia está dizendo que Zacarias se casou com uma mulher que tinha a autorização da sua linhagem para gerar um futuro sacerdote. O que isso quer dizer para nós? Trata para nós de cenários em que nós precisaremos estar atento para que Deus manifeste o seu poder e para que Deus manifeste o seu milagre. Não porque Deus é limitado para isso, não. Mas nós precisamos estar alinhados com a visão do céu para que coisas espirituais comecem a acontecer. Seja mais clara, pregadora, que eu ainda não entendi. Eu vou falar mais claro para você entender. Você precisa fazer alianças certas para que Deus mova sobre a tua vida o plano que Ele tem para fazer. A depender das alianças que você faz, você pode atrasar o tempo do florescimento. A depender das alianças que você faz, você vai estar numa estação parado, atrasado. Por isso minha oração no Espírito nessa noite é que neste momento todas as alianças que não combinam com o propósito de Deus sejam enfraquecidos na nossa vida em nome de Jesus. Já ouviu dizer promessa condicional e promessa incondicional? Já ouviu dizer sobre isso? O que é promessa condicional? Promessa condicional é aquela que Deus fez com Roboão, o servo de Salomão. Deus fez assim: Roboão, eu vou te dar 10 tribos deste reinado, 10 para você, 2 ficará com Jeroboão. Se você for fiel, Roboão, se a tua casa for fiel, se você ensinar o povo a lei, eu estabelecerei a sua descendência para reinar sobre as tribos do norte. Só que Roboão fez tudo ao contrário. Roboão se desviou, construiu bezerro de ouro, se afastou da lei do Senhor. O que é isso? Promessa condicional. Se ele fizesse a parte dele, Deus faria também a parte que cabia fazer. O que Deus fez com Roboão não cumpriu nada, porque ele não fez o que Deus estabeleceu para ele fazer. Isso é promessa condicional. Aí tem a promessa incondicional. Promessa incondicional: Deus estabeleceu uma aliança com a casa de Davi, dizendo que da tribo de Judá viria um poderoso que reinaria sobre Israel. Aí os filhos de Davi pecam, Salomão também pecou, se desviou, mas a promessa de Deus permaneceu de pé. Por quê? Porque a promessa incondicional não depende do homem para Deus realizar, mas para as condicionais depende de onde você anda, depende com quem você namora, depende com quem você casa, depende de onde você congrega, depende de onde você mora. Promessa condicional depende do como você age de acordo com a palavra que é liberada. Então eu quero motivar a você a orar a Deus dizendo: Senhor, me desconecta de tudo que compromete a tua promessa sobre a minha vida. Eu quero animar você para esta semana dizer: Senhor, enfraqueça as alianças que estão atrasando o tempo do florescimento sobre a minha vida. É uma noite de desconexão. Eu estou falando que será uma noite de desconexão. Pessoas sairão do teu caminho. Não se preocupa, é Deus limpando a estrada para você passar.
É Deus. Ai, darabaxu e andarás. Deus faz assim, porque Ele vê coisas que você não vê, que eu não vejo. Deus faz assim, Ele vai enfraquecendo conexões, assim como nós pregamos, que conexão certa, na hora certa, no momento certo, traz grandes resultados positivos. Eu quero te dizer que desconexões certas também trazem resultados positivos. Trazem resultados positivos. Não estranhe quando o Espírito Santo falar para você: não convida, não chama, não traz para perto, não coloca a tua mesa para sentar mais, não coloca na sala de reunião, deixa fora, deixa fora. Sabe o que é isso? O céu vai estar limpando, o céu vai estar limpando tudo que não combina com o que Ele tem para fazer com você, para começar a chegar gente que combina, gente que traz, gente positiva, gente que abraça, gente que anima. Oh, meu Deus! Haverá uma desconexão. Alianças perderão a força. E quando alguém pensar assim: de mim ele nunca vai se afastar. E quando alguém pensar assim: não, fulano depende de mim. E tem gente que é mais maligno ainda, que eu falo que são pessoas que são guiadas pelo espírito de Jezabel, que fala: fulano come na minha mão. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Não, deixa que fulano, eu cuido dele. Por quê? Porque ele come na minha mão. Eu quero repreender esse espírito nessa noite, em nome de Jesus. Você come na mão de Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem providencia é Deus. Você não come na mão de ninguém. Espírito de Jezabel que tenta manipular você, que tenta dominar você, nesta noite eu te repreendo no nome de Jesus. Te repreendo. Quem te alimenta é Deus. Quem sustenta a tua empresa é Deus. Quem sustenta a tua casa é Deus. Quem sustenta o teu ministério é Deus. Quem cuida da sua família é Deus. Quem cuida da sua saúde é Deus. Quem cuida da tua ministério, o céu vai separar você de algumas mesas, porque Ele quer te levar para outro nível. Se Zacarias casasse com qualquer uma da esquina, João Batista não nasceria do ventre de Isabel. Você entende por que você não pode namorar com qualquer um que você encontra na esquina? Que você encontra no bar, no shopping, passeando sem fazer nada da vida, com alguém que não gosta de trabalho, não gosta de igreja, não gosta de servir, não gosta do ministério. Por quê? Porque o que você vai gerar em Deus precisa estar conectado com as pessoas que estão à sua volta. Se Zacarias casasse com qualquer uma, não nasceria do ventre de Isabel. O milagre que estaria por vir, Deus ia levantar outro sacerdote, porque João Batista ia nascer, mas só não nasceria da casa de Zacarias. E quando Jesus passar para cumprir coisas, eu não quero que Ele pule o meu endereço. Você vai querer que Deus pule o teu endereço quando Ele passar para cumprir coisas? Não, eu também não quero, você não quer. Então nós vamos falar para o Senhor nessa noite: Senhor, me desconecta de tudo que atrasa o meu crescimento, o meu amadurecimento, o meu aceleramento, o meu florescimento. Me desconecta, Senhor, das alianças que não são sinceras, não são verdadeiras, que só são interesseiras, porque eu quero estar alinhado. Eu quero estar alinhado com aquilo que o céu tem para liberar sobre a minha vida, em nome de Jesus. Cuidado que algumas alianças podem ser abortivas ao propósito de Deus. A Bíblia diz que ambos, versículo 6, ambos, os dois, eram justos perante a Deus. Os dois vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
Os dois. Caminhando debaixo do mesmo propósito. Os dois. Cenários que combinam para a manifestação do milagre de Deus. Sabe, conexões que combinam, alianças que combinam, contatos que combinam com a conexão daquilo que Deus está liberando. Os dois. Aí a Bíblia vai trazer uma outra informação. E Lucas vai escrever: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Só que a situação vai agravar mais ainda. Porque ele vai dizer: e ambos eram avançados em idade. Ou seja, o tempo da probabilidade de Isabel gerar havia encerrado. Havia cessado. Eles não tinham filhos. Por isso a validação do seu turno até aquele momento se encerraria com quem? Com Zacarias. Porque se os turnos eram separados por famílias, por descendência, Zacarias não tinha nenhum descendente. Ou seja, quer dizer que naquele turno que Zacarias estava servindo, talvez estivesse no coração dele dizendo: Senhor, esse será o último turno dos descendentes de Abias, porque a ordem do que eu vim, a Bíblia diz que ele era da ordem de Abias. Quem sabe ele pensou: esse será o último turno que eu estou cumprindo, porque a partir de mim não tem nenhum sacerdote, não tem nenhum filho nascido da minha casa que possa dar continuidade ao ministério sacerdotal. Quem sabe isso não estava no coração de Zacarias? Mas ele vai mesmo sentindo a falta. Porque fidelidade, irmãos, fidelidade é testado na ausência. Amor é testado no choro. É quando dói, é quando você precisa perdoar, é quando você precisa renunciar, é que você vai ver se você ama de verdade. Amor, enquanto você está sendo agradado, assistido, né, bem cuidado, é uma coisa. Mas agora quando você precisa amar, no momento mais desafiador da relação, é que você vai ver que o amor tudo suporta. E agora ele vai precisar ser fiel na ausência. Porque até quando aquilo que você não tem, aquilo que você não vive, estar dentro daquilo que conhecemos como plano de Deus, a ausência é só um elemento que concorre para um resultado. Você sabia que às vezes o você não ter é a liberação de Deus manifestar o poder sobre a tua vida? Por que eu falo isso? Porque se Ruth chega em Belém casada, não teria Boaz para entrar na sua família. Então, quando ela chega em Belém viúva, sem família, junto com sua sogra Noemi, era o cenário que Deus já estava preparando para manifestar aquilo que o céu já havia reservado. Então, eu quero te dizer que existem algumas coisas que você não tem, e você tem que dar graças a Deus por isso, porque isso é motivo de Deus manifestar o poder dele sobre a tua vida. Aquilo que te falta é exatamente isso que vai glorificar o nome do Senhor quando o céu resolver fazer sobre a tua vida. Então glorifique pelas ausências, glorifique pelas faltas, glorifique pelo que você ainda não tem, porque é isso que você não tem que vai fazer o nome dele ser glorificado sobre a tua vida. Hoje eu falei com meu esposo, estava acompanhando um pregador muito inteligente, e as pessoas perguntam a ele assim: quantas faculdades o senhor tem? Qual é a tua formação? Qual é a tua graduação? E ele disse: eu nunca fiz faculdade, eu não tenho formação, eu não tenho graduação. Porque as pessoas perguntam, porque as pessoas querem saber como é que pode ser tão inteligente se não é estudado como a gente é. Mas é exatamente aquilo que ele não tem que faz o céu manifestar o poder sobre a vida dele. Eu vim pregar para uma igreja que pode
pode até estar vivendo sobre algumas ausências, mas eu vim te dar uma boa notícia. Essa tua ausência autoriza o céu descer com a manifestação do poder dele. Dê glória pelo que você não tem, dê glória pelo que ainda você não vive, porque é por causa disso que vão olhar para você e vão dizer: rapaz, aonde você veio? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Você vai dizer: não sou ninguém. É manifestação do poder de Deus, é resultado do poder de Deus, é a mão de Deus que opera. Não tinha filhos. Era isso que Deus queria. Naquele dia, Zacarias entrar no templo para queimar o altar do incenso, com uma limitação, com aquilo que ele não tinha, porque a ausência também nos move. Quando você se move debaixo de uma ausência, você está dando uma resposta para o mundo espiritual. E eu quero motivar a você a continuar nessa pegada em que vocês estão dando resposta ao mundo espiritual. Que resposta é essa, pregadora? Porque quando você não tem, quando você ainda não recebeu, quando você ainda não viu, quando você tem um não de Deus, quando você se move debaixo dessa resposta que ainda não veio, significa dizer que o não de Deus não governa sobre a tua entrega e o teu crescimento. Mas é você que governa debaixo do não de Deus. Eu quero te dizer que ausências não empurram você para depressão. A ausência não empurra você para uma apatia espiritual. A ausência não desanima a tua fé. É você que vai desanimar quem quer te desanimar. É você que vai frustrar o inimigo que quer te ver parado. Mas você está aqui nesse domingo porque você não se move por aquilo que somente Deus pode fazer, mas você se move por propósito, você se move pela missão, você se move pela entrega, você se move pela fidelidade de Deus. E porque você veio, porque você rompeu, eu libero essa palavra sobre a tua vida. O sim de Deus já está batendo na tua porta. O sim de Deus já está batendo na tua porta, em nome de Jesus. Preste atenção. Zacarias vai queimar o incenso, vai oferecer o incenso no altar do incenso, como era de costume. A Bíblia diz que quando ele vai oferecer o incenso, na hora certa do incenso ser oferecido no altar, a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu posto em pé à direita do altar de incenso. Naqueles dias, o altar de incenso era a peça mais importante do templo, porque neste período em que Zacarias está servindo, a arca já não estava mais no templo. Já não existia mais a arca dentro desse templo que foi reformado por Herodes. Então o altar de incenso era a peça mais importante. Enquanto o povo estava orando lá fora, Zacarias estava ministrando diante do altar de incenso, onde tinha um incensário de ouro. E o que significava esse altar de incenso? Está lá em Êxodo capítulo 30, quando Deus ordena que a construção do tabernáculo fosse erguida, né? E as peças separadas. O incensário de ouro falavam da ministração, da oração e da comunhão diante de Deus e do povo, exercida pelo sacerdote. O papel fundamental deste altar de incenso, que ficava dentro do tabernáculo e futuramente dentro do templo, era um papel fundamental. Era exalar um bom cheiro, porque queimava-se com óleos e especiarias que eram separadas para aquele fim. Então aquele altar de incenso queimado, aquele altar de incenso bem organizado, bem preservado, exalava um perfume muito cheiroso, um aroma que destacava-se de dentro para fora, porque tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito era que o cheiro que saía daquele altar de incenso poderia cobrir
poderia produzir um bom aroma diante da matança dos animais que eram realizados fora do templo, fora também do tabernáculo. Porque vocês lembram, lá fora do tabernáculo tinha um altar do holocausto, onde se ofereciam o sacrifício dos animais e onde se aspergia o sangue dos animais mortos. Então aquele altar lá fora, onde era sacrificado os animais, que representavam o pecado do povo, produzia um cheiro muito negativo, porque era sangue, era animal sendo degolado, era carne sendo queimada, eram órgãos, sendo queimados. Então o cheiro de fora para dentro era um cheiro muito negativo. E esse altar que produzia esse aroma bem satisfatório, exalava de dentro para fora, com a intenção de cobrir aquele cheiro que via de fora para dentro. E é por essa razão que Paulo, ele compara nós como aquele que carrega o bom perfume de Cristo. Todo crente em Jesus precisa exalar o bom perfume de Cristo. Esse perfume que mata a nossa carne. Esse perfume que não deixa o mau cheiro exalar da nossa carne. E como é que eu produzo esse bom perfume? Porque literalmente eu não vou usar um azeite para um altar de incenso e ficar envolta nesse incensário para que a fumaça desse incenso cubra sobre o meu corpo. Não, você não vai fazer isso. Eu também não estou falando que você vai tomar um banho de perfume, porque tem gente que anda perfumado, mas dentro dele sai um mau cheiro, quando ele não sabe tratar bem as pessoas, quando ele é ignorante com as pessoas, quando é rude com as pessoas, quando não pode perdoar porque se sente incapaz disso. Exala-se de nós esse mau cheiro. Mas qual é o bom perfume do crente? O bom perfume do crente é produzido na oração. O bom perfume do crente é produzido na comunhão. Por que é que você tem que congregar? Porque é aqui que você encontra pessoas que podem te ajudar, que podem ter comunhão com você, que podem te assistir, que podem te auxiliar. E nós produzimos o bom perfume de Cristo quando temos comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Aí, quando alguém pisa no nosso pé, nós não somos aquele: eu não levo desaforo para casa. Crente que exala o bom perfume leva desaforo, leva 2 desaforos, porque ele vigia, ele é maduro, ele suporta os fracos da fé. Ele não fala o que ele quer falar, mas ele fala instruído pelo Espírito Santo. Crente tem que exalar o bom perfume de Cristo. Para isso estava lá o incenso. E a Bíblia diz que isso é produto exclusivo da igreja, porque o incenso aponta para as nossas orações. A Bíblia diz, Salmo de número 141, versos de número 1 e versos de número 2: Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. O que são esses incensos? O que é esse incensário? É a oração dos santos. Apocalipse capítulo 5, versículos número 8. E havendo tomado o livro, e os 4 animais, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro, cheia de quê? De incenso, que era o quê? Que são as orações dos santos. Quando o anjo se apresenta para Zacarias, dizendo: Zacarias, não temas. Por quê? Porque a tua oração foi ouvida. Oração para ser ouvida tem que ser oração feita. Crente tem que orar, porque quando você ora, esse altar de incenso é ativado. Quando você ora, você enche a taça do incenso lá no céu, e quando essa taça transborda, a resposta que você quer chega. Deus envia a necessária resposta para a tua oração. É por isso que o anjo está dizendo: Zacarias, eu ouvi a tua oração. Por isso desci,
Porque os anjos de Deus têm ordem de Deus a respeito do cumprimento das nossas orações, se elas forem derramadas diante do altar. Por isso eu quero te dizer, não desista do altar da oração. Parou de orar na madrugada? Não desista do altar da oração. Parou de orar de manhã? Não desista do altar de oração. Parou de orar às 15 horas da tarde, coisa que você fazia anos atrás. Volte para o altar da oração. Deus só responde oração que é feita. É sobre isso. A Bíblia diz que Ele vai dar uma resposta. Ele vai trazer uma notícia dizendo: Isabel, a tua mulher dará à luz a um filho. Você vai colocar o nome dele de João. Quem sabe Zacarias pensou assim: é agora que o meu ministério sacerdotal vai ser reerguido novamente. Por quê? Porque vou continuar servindo no templo, sacerdote, mas seria um profeta que não usaria roupa de linho, veste sacerdotal, não comeria como os sacerdotes comiam, mas viveria no deserto, usaria roupa com peles de camelo. Ah, meu Deus! Comeria mel silvestre e gafanhoto, que não assumiria o ministério sacerdotal, mas que seria a voz daquele que clamava no deserto. Meu irmão, Deus vai frustrar a nossa expectativa, não porque Ele quer nos frustrar, mas aquilo que Ele quer entregar para você é maior do que aquilo que você projeta. Você pensa pequeno, eu penso pequeno, mas aquilo que está vindo aí da mão de Deus é tão poderoso, é tão glorioso. Vai impactar a região dos lagos, pastor Felipe. Vai impactar a região dos lagos, vai impactar São Pedro da Aldeia, vai impactar Cabo Frio, vai impactar Arraial do Cabo. Pessoas virão para Ives para entender o que é que acontece nessa casa. O que é que acontece nessa casa vai ser poder de Deus. Aleluia! Fluindo nesse altar, poder de Deus. Por quê? Porque a tua casa vai apontar a glória de Deus. A tua família vai apontar a glória de Deus. E quando perguntarem para você, aonde é que você congrega? Você vai dar o endereço. A tua empresa vai manifestar a glória de Deus. E vão perguntar qual é o segredo. Você vai dizer: altar de Deus. Altar de Deus. Zacarias não sabia. Para ele, o substituto. Para Deus, a voz daquele que clamava no deserto. Deus vai entregar o endereço dizendo: você vai ter prazer, alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Porém, não beberá vinho, nem bebida forte, e vai ser cheio do Espírito Santo. Não sei se Zacarias entendeu na hora ou não entendeu, mas o que Deus estava falando é: será um nazireu. Preste atenção, eu começo a concluir. Na Bíblia, todos os filhos conhecidos como filhos do impossível foram poderosos nas suas obras diante de Deus e diante dos homens. Abraão e Sara, Isaac. Isaac e Rebeca, Jacó. Arão e Joquebede, Moisés. Manoá e sua esposa, Sansão. Eucana e Ana, Samuel. Zacarias e Isabel, João Batista. Filhos do impossível nascem para realizar grandes obras para Deus. Filhos do impossível nascem para realizar grandes obras para Deus. Agora eu quero que você levante a sua mão para você pegar essa. E você que está em casa, acorda aí nesse sofá para você tomar posse. Tudo que é gerado, tudo que é nascido após um tempo de dor, após um tempo de provação, vem para inaugurar um novo tempo movido pelo sobrenatural. Se você foi provado em 2024, se prepara para viver 2025 debaixo da graça. Se você está sendo provado em 2025,
que nasce depois do esmagamento vem para marcar um novo tempo. Casais que passaram por aflições nos últimos meses, nos últimos anos, vocês estão preparados para viver o novo de Deus? Famílias que foram esmagadas pelo tempo da provação, vocês estão preparados para viver o novo de Deus? Tudo que você gera depois desse tempo de dor, tudo que você gera depois do tempo de escassez, depois do tempo de provação, vem para marcar um tempo que vai ser movido pelo sobrenatural de Deus. João Batista, ele é o terceiro nazireu citado na Bíblia. Quem são os dois? Sansão e Samuel. O nazireu podia fazer o voto de nazireado durante a sua vida, mas Sansão, Samuel e João foram nazireu desde o ventre da sua mãe, por ordem de Deus. Quando o sacerdócio falhava, o nazireado ele podia ser uma ponte para o ministério sacerdotal. Mas no caso de João Batista ia ser diferente. No caso de João Batista, ele era sacerdote legítimo. Porque ele era da tribo de Levi, ele era descendente de Arão. Zacarias e sua mãe Isabel tinham conexão com o ministério sacerdotal. Então ele possivelmente foi gerado no coração de seus pais para exercer o ministério sacerdotal. Só que ele abdicou do sacerdócio levítico para ser o nazireu de Deus. Ele não ministraria no templo, mas no deserto. Suas roupas não seriam do tecido de linho fino, mas de pelo de camelo. Sua comida mais diferente ainda. Mas por que Deus está transicionando isso? Porque Deus pegava na antiga aliança alguém que não era da tribo de Levi, mas que podia servir como sacerdote, sendo conectado a esse ministério através do voto de nazireado. Por que agora Deus está tirando das mãos de um sacerdote para colocar ele de volta no voto do nazireado para ser um profeta? Porque naquela época o ministério sacerdotal já havia se corrompido na nação de Israel. Vocês sabiam quem eram os sacerdotes da época? Nada mais, nada menos do que Anás e Caifás. Deus disse para João Batista: você não será um dos sacerdotes que vai comer dessas ofertas que já não são purificadas, mas você vai comer uma comida diferente, que não vai ser da oferta do povo. Por quê? Porque a palavra profética que eu vou colocar na sua boca, o povo não vai ter poder para influenciar sobre ela. O povo não vai ter poder para te coagir, João Batista, porque o povo não vai te alimentar, João Batista, porque eu tiro o poder da mão de Anás e Caifás, coloco nas tuas mãos, porque é João que no deserto vai apontar para Jesus e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A visão que ele não entregou para Anás e Caifás foi a visão que ele entregou para João Batista. Eu encerro essa ministração dizendo: meu Deus, igreja do Senhor, você que ainda sabe se é, se não é, se está, se não está, se vai ou não vai, se decida hoje. Igreja do Senhor, apertem os cintos, porque se Jesus não voltar até o ano de 2026, ano que vem o negócio vai estreitar. Por quê? A decisão política será no próximo ano, sim ou não? Sim. Deus vai tirar toda a autoridade das mãos daqueles que pensam que governam esse país e vai entregar na mão dos profetas.
Quando eles disserem, haverá fome, os profetas se levantarão e vão dizer, o celeiro de Deus está aberto. Quando eles disserem, vão fechar as portas da igreja, os profetas se levantarão dizendo, o avivamento do Brasil está chegando. Deus vai tirar a autoridade da mão de Anás e Caifás, vai colocar na mão de João Batista. Oh, meu Deus! Mulheres, quando o governo dizer, o aborto está liberado, as profetisas se levantarão para dizer, ninguém mata, ninguém mata, ninguém mata, ninguém mata, ninguém mata, ninguém mata os frutos do nosso ventre, ninguém mata, ninguém mata. Ah, meu Deus, a autoridade desse país, igreja, vai estar na mão dos crentes. Vai estar na mão dos crentes. Mas não vai ser qualquer crente. É crente que se alimenta de gafanhoto e de mel silvestre, mas não pega rachadinha de ninguém, não pega crente de verdade, que se separa, que não tem suborno, que não aceita rolo, coisa enrolada, coisa escura. Crente que não se veste com tecido de linho fino, que se for necessário cobriciar com vestes de pelo de camelo, mas que vai ter autoridade sobre a tua boca. Vai ter autoridade sobre a tua boca. Se levante e fique de pé comigo agora, porque há uma última coisa que Deus disse a respeito desse menino. Eu disse do voto de nazireado. Eu disse que ele não seria sacerdote no lugar de Zacarias, mas seria o profeta, aquela voz que Malaquias profetizou. Mais de 400 anos antes do nascimento de João, já havia um destino para ele. A última coisa que Deus disse sobre João: e ele será cheio do Espírito Santo. Quando crescesse? Não. Quando fosse batizado nas águas? Não. Quando seria isso? Quando ele tivesse entendimento que na cultura judaica era aos 12 anos, que o menino já deveria saber toda a lei decorada de cabeça? Não! Desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. O pastor Felipe falou uma coisa certíssima, direcionado por Deus. Deus queria que alguém ministrasse gerando, e eu posso falar isso, meu Deus, do fruto que está no meu ventre. Desde o ventre da sua mãe. Como João Batista seria cheio do Espírito Santo? Desde o ventre da sua mãe. Deus já havia preparado tudo, irmãos. Você sabia que não pode ser o enxoval que você quer, mas o enxoval que Deus quer, esse vai estar lá firme e forte. A Bíblia diz, Lucas capítulo de número 1, versículo 39, 40 e 41. A Bíblia diz: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aquele que nasceu depois de João, porque Isabel engravidou primeiro do que Maria. Aquele que nasceu depois de João foi aquele que fez João ser cheio do Espírito Santo. Foi aquele que encheu João. E eu quero te dizer que aquele que encheu João está aqui nessa noite para encher você do Espírito Santo. Você vai voltar para sua casa cheio do Espírito. Vai passar uma semana cheia do Espírito, vai passar o restante do ano cheio do Espírito. E agora vamos entrar em batalha de oração. Eu quero que venha aqui à frente você
que quer voltar cheio do Espírito Santo, você que precisa renovar sua aliança com Cristo, você que estava há um tempo sem congregar, desanimou, não sabe nem por que veio aqui hoje, é uma conferência de mulheres, mas você veio porque o Espírito Santo te trouxe. A igreja fecha os olhos e começa agora a interceder. Eu quero que você venha aqui à frente, você que estava desanimado, você que há um tempo não ceia, você que ainda nunca se batizou nas águas, você que não sabe nem o que está fazendo aqui nessa noite, mas Deus falou contigo, saia do seu lugar, venha para o altar, venha ser cheio do Espírito, venha conectar-se com Deus, venha conectar-se com Jesus, porque Jesus quer escrever algo novo sobre a tua vida, Jesus quer fazer uma novidade na tua vida. Cadê você? Saia do seu lugar e venha. Você é uma mulher corajosa, um homem corajoso, saia do seu lugar e venha.